Paz do Senhor Jesus, querido, seja bem-vindo a mais um devocional Graça Abundante. E já quero iniciar aqui te fazendo uma pergunta. Já pensou em desistir no meio do caminho? Já pensou em parar algum momento da sua vida? Já pensou em deixar de fazer aquilo a qual o Senhor te chamou para fazer? Já pensou em deixar o seu propósito de lado, o teu chamado de lado, a tua vocação de lado? Se você já passou por esse processo na sua vida ou está passando neste momento, eu convido você a ficar até o final desse vídeo para entender e compreender aquilo que o Senhor requer de nós. Mas antes de irmos para a palavra, eu convido a você também compartilhar esse vídeo, curtir e se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e bora para a palavra. A palavra do Senhor para as nossas vidas hoje é Salmos de número 137, do versículo 1 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? O Salmo de número 37 foi escrito no período do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, a qual todos nós conhecemos, foi o período de 70 anos, a qual Nabucodonosor coloca o povo de Judá sobre uma opressão, sobre um cativeiro. E Judá fica então abandonada, fica a comando dos opressores da Babilônia. E diante desse cativeiro, enquanto o povo estava sendo levado, as suas harpas foram penduradas. Olha aí, irmãos, vamos escorrer esses salmos aqui e vamos entender o que isso significa. O salmista vai nos dizer então que junto aos rios da Babilônia, assentamos e choramos. No período em que eles estavam sendo levados cativo, durante a trajetória até a Babilônia, o salmista e todos aqueles que estavam com ele tiveram a percepção da realidade em que eles estavam vivendo naquele momento, em que eles estavam sendo levados cativo, que eles estavam sendo levados ao cativeiro. E o salmista vai nos dizer o quê? Que as canções de Sião era pedida pelos babilônicos, pelos seus opressores, por aqueles que estavam levando eles cativos. Mas no período do cativeiro, no período desta opressão, Judá se recusa a louvar, a cantar as canções de Sião. Mas uma coisa que eu quero enfatizar com os irmãos aqui é o que ele diz: ali no salgueiro penduramos as nossas harpas. Durante o caminho assentaram e choraram junto aos rios da Babilônia, e ao passar pelos salgueiros, as suas harpas foram penduradas. E o que isso significa? Que o seu instrumento de adoração, que o seu instrumento de louvor é deixado de lado. Se um jogador de futebol fala que pendurou a chuteira, ele está dizendo que ele se aposentou, que ele não vai mais jogar futebol. Se alguém que toca a harpa pendura a sua harpa, ele está dizendo que não vai tocar mais. O que o salmista está dizendo é que o instrumento que servia para louvar ao Senhor, o instrumento que servia para adorar ao Senhor, o instrumento que servia de adoração ao Senhor, estava sendo pendurado naquele momento. Diante das lágrimas que estavam sendo derramadas junto aos rios da Babilônia, o povo de Judá penduraram as suas harpas porque não tinham mais forças para adorar ao Senhor. O seu instrumento de adoração é pendurado porque na mentalidade de Judá, eles não louvariam o Senhor no período do cativeiro, naquela terra estranha. Então deixa eu falar alguma coisa para você aqui. Talvez você já assimilou o que Deus está querendo te dizer. No meio do cativeiro, no meio da dificuldade, no meio das lutas, nos deparamos com algumas circunstâncias tão contrárias que não conseguimos adorar, não conseguimos nos ver louvando.
a harpa era o instrumento de adoração de Judá, do povo do Senhor, e eles penduraram as suas harpas porque não conseguiam se ver mais adorando ao Senhor naquele local, no meio daquela situação. E talvez em algum momento da sua vida, num momento difícil, num momento doloroso, você olhou para a sua realidade e não consegue se ver adorando nessa situação, não consegue se ver pregando nessa situação, não consegue se ver cantando nessa situação, não consegue se ver ensinando nessa situação. Talvez na realidade em qual você vive hoje, junto ao cativeiro a qual você tem vivido nos seus dia a dia, na sua rotina, na sua realidade, você olha para si próprio e não se enxerga praticando aquilo a qual o Senhor designou para você viver. Talvez a realidade a qual você vive hoje, você não consegue se enxergar vivendo o seu chamado, vivendo a sua vocação, vivendo aquilo a qual Deus preparou para a sua vida. Mas deixa eu te falar algo aqui. Jeremias escreve uma carta aos cativos, capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, versículo 10 em diante, ele diz assim: porque certamente que passado os 70 anos de cativeiro, cumprirei com a minha boa palavra e retornarei a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Então buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. O que o Senhor está falando por intermédio do profeta Jeremias é que o quê? Que o cativeiro, ele chegou, mas ele também vai passar. Que o cativeiro, ele veio, mas ele também vai. Que o cativeiro teve um início, mas também tem um fim. E diante do cativeiro, o Senhor diz que o quê? Que os seus planos eram planos de paz e não de mal. O que o Senhor está dizendo para Judá, por intermédio de Jeremias, é o quê? Que os planos do Senhor não era o cativeiro, não é Babilônia. Os planos do Senhor é a sua terra, é Jerusalém, é Judá. Deixa eu te dizer uma coisa, a realidade dificultosa e dolorosa a qual você está vivendo não é os planos de Deus para a sua vida. Os planos de Deus para a sua vida é o seu propósito, é a sua promessa, é aquilo que Ele já te proferiu, é aquela palavra que foi direcionada para a sua vida. Nada mudou, a promessa continua a mesma, o propósito continua o mesmo. O cativeiro é passageiro, então ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Tem até um hino antigo demais, mas eu acho lindo, em que diz assim: chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Olha aí, irmãos. Babilônia não é seu lugar, o cativeiro não é o seu lugar, esse momento de dificuldade não é o seu lugar, esse momento difícil não é os planos de Deus para a sua vida. Os planos que Deus tem ao seu respeito é maior, é melhor. Os planos a qual Deus tem a vosso respeito é planos de paz, é pensamento de paz e não de mal. Então não pendure a sua harpa no período do cativeiro, porque o cativeiro é passageiro. A sua adoração não. Não permita que um momento da sua vida te faça desistir daquilo que Deus tem preparado para você para a eternidade. Não permita que um momento de dificuldade te faça desistir da sua promessa. Hoje eu até ouvi uma frase do meu amigo pastor Pedro Ricardo, em que ele diz assim: o sonho custa caro, mas desistir do sonho custa o sonho. Então,
às vezes por algum momento difícil, por um momento do cativeiro, nós queremos pendurar nossa harpa, nós queremos deixar de lado aquilo que Deus falou contigo, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus te preparou. No momento do cativeiro, queremos pendurar a nossa harpa, mas lembre-se, o cativeiro é passageiro, o sonho, o propósito, o plano custa caro, a trajetória é difícil, é dolorosa, mas desistir custa o propósito, desistir custa o plano, desistir custa os sonhos. Então não pendureis a harpa no meio do cativeiro, não pendureis a harpa, não desista, não pare, prossiga, marche, vai avante, porque tem um propósito à tua espera, tem os planos de Deus te esperando. Babilônia não é o seu lugar, o cativeiro não é o seu lugar. Deus tem planos para a sua vida, o propósito continua o mesmo, o projeto continua o mesmo, as promessas continuam a mesma. Cativeiro não muda propósito, situação difícil não muda propósito. Situação contrária não muda os planos de Deus para a sua vida. Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal. Então Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Não desista, não pendure a sua harpa, persista, insista, vai avante, porque os propósitos de Deus serão estabelecidos sobre a tua vida. Deus abençoe sua vida e que a graça abundante do Senhor te alcance.